Olá, vamos começar mais uma aula de cálculo e essa aula é referente ao dia 30 de outubro e sendo o dia 30 de outubro um dia que tem todo um misticismo envolvendo ele, eu vou começar a aula falando sobre a bruxa de Agnese. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre isso, mas a bruxa de Agnese ela é uma curva. Ela já foi homenageada num dos doodles do Google. E eu vou mostrar aqui como que ela é construída e o que ela tem de relacionamento para o que a gente vai estudar hoje. Então, por isso que o primeiro quadro que eu coloquei aqui foi o quadro do GeoGebra aqui, para a gente construir essa curva. Então, o que acontece aqui? Eu desenhei, imagine, eu tenho uma reta aqui, uma reta fixa, e tem uma circunferência aqui. Eu estou fixando essa circunferência aqui, nesse caminho aqui, nessa reta. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou marcar um ponto C aqui, e esse ponto C é um ponto da circunferência, mas é um ponto também que é um ponto dessa reta aqui. O que eu vou fazer em seguida? Eu vou pegar aí agora, eu vou desenhar uma reta, eu vou pegar e escolher um ponto qualquer aqui dessa circunferência. Então, vamos escolher aqui um ponto qualquer da circunferência. Vou escolher um ponto qualquer da circunferência, que eu vou chamar de H, e vou agora desenhar uma reta, uma semi-reta, que passa pelo ponto C e o ponto H. Essa reta aqui, ela é chamada de reta secante, a minha circunferência, por causa que ela passa nos dois pontos da circunferência, os pontos C e H. O que eu vou fazer agora eu vou marcar aqui nessa circunferência um ponto diametralmente oposto ao ponto C, eu vou chamar esse ponto de ponto B, e vou fazer o seguinte, desse ponto, agora eu vou mexer com esse ponto B aqui. Então, desse ponto B, eu vou desenhar uma reta que é tangente a essa minha circunferência. Então, desenhando uma reta que é tangente à circunferência, essa reta que eu acabei de colocar aqui. Nota que essa reta que é tangente à circunferência e essa reta aqui, que é a reta secante, elas se interceptam num ponto. Eu vou chamar esse ponto de I. O que eu vou fazer agora é o seguinte, desse ponto aqui, que é o ponto H, eu vou desenhar uma reta que é paralela a essa minha reta aqui de baixo e, consequentemente, paralela a essa reta aqui de cima. E eu vou desenhar essa reta paralela aqui. Pronto, desenhei essa reta paralela, que é a reta pontilhada, passando só pelo ponto H. E pelo ponto I, eu vou desenhar uma reta que é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, com essa reta aqui de cima. Então, eu vou desenhar uma outra reta aqui. Desenhei essas retas aqui, elas vão se interceptar, essas duas retas de laranja, elas vão se interceptar num ponto que eu vou chamar de J. Qual é a ideia da curva de Agnese? A ideia é o seguinte, eu vou movimentar esse ponto H e à medida que eu movimento esse ponto H, você nota que o ponto J aqui, ele vai fazer um caminho. Então, ele vai fazer um desenho aqui. E a ideia é que o desenho que ele forma, que esse ponto J forma aqui, à medida que eu vou movimentando esse ponto H, a ideia é que o desenho que ele forma é uma curva que foi chamada de curva de Agnese. Então, como que é chamada de curva de Agnese? Por causa que foi ela estudou essa curva, publicou um trabalho com ela, então por isso que recebe o nome dela. Então, deixa eu colocar aqui a opção de marcar um rastro aqui para vocês verem o que está acontecendo com esse ponto aqui. Então, aqui. Então, eu vou pegar e vou marcar aqui um pouco mais para cá, para chegar. Vou ir nessa opção aqui, para vocês verem o que está acontecendo à medida que eu estou movimentando esse ponto H. Então, eu vou movimentar esse ponto H aqui e o que vai acontecer, o desenho que esse ponto J vai fazer.
Esse desenho, essa curva em vermelho que ele faz aqui, ela é chamada de curva de Agnese. Então, é essa figura aqui que está sendo desenhada de vermelho aqui, tá? A curva de Agnese, eu vou deixar ele aqui girando, oscilando para vocês verem o que está acontecendo. Enquanto isso, eu vou pegar e falar um pouco mais sobre essa curva. A curva de Agnese, primeiro vamos falar sobre Agnese. Agnese era uma mulher extremamente religiosa, uma matemática italiana. Ela realmente não se interessava em ser uma matemática. O que acontecia é que ela era uma mulher muito estudiosa e ela gostava muito de estudar a Bíblia. Só que o pai dela, ela pegou e já jovem, com 9 anos, ela já tinha conseguido escrever um livro de cálculo e já sabia vários idiomas, assim, e o pai dela, extremamente orgulhoso, ele organizava sessões aí para ela pegar e mostrar as coisas que ela sabia. E ela pegou e escreveu alguns trabalhos e tudo mais, e ela só estudava matemática, continuou estudando matemática porque o pai dela insistia. A vocação mesmo dela era estudar a Bíblia. E quando o pai dela morreu, ela pegou e resolveu se dedicar totalmente a essa parte essa parte mais religiosa, essa parte de cuidar dos outros e tudo mais, porque ela não se viu mais, com o pai morto, ela não se viu mais obrigada a estudar isso. Ela era uma mulher com muita capacidade na matemática, mas ela não tinha interesse em estudar isso, e os trabalhos que ela fez, eles foram publicados e foram bem reconhecidos. O que acontece sobre por quê, e aí vem a pergunta de por que uma mulher tão religiosa recebe a curva aqui, recebe o nome de bruxa de Agnese. Bom, recebe esse nome porque ela, sendo uma matemática italiana, a palavra que designa essa parte, o nome é curva de Agnese. E o que aparecia nos textos era versiera de Agnese. Versiera significa curva. E o que aconteceu? Em uma tradução, né, eu acho que foi alguma tradução do italiano para o inglês, o tradutor ele trocou o termo versiera, entendeu? Em vez de versiera, como aversiera. Ele trocou a tradução. A diferença é que, enquanto versiera significa curva, aversiera significa esposa do demônio. Então, por isso, os textos todos acabaram saindo com esse nome de bruxa de Agnese, sendo que deveria ter saído como curva de Agnese. Imagine uma mulher religiosa pegar e tendo o trabalho sendo traduzido dessa forma. Mas é uma motivação interessante para que o que a gente vai ver aqui, porque nota, agora já dá para ver melhor, mais claramente essa curva. Nota que essa curva, ela começa bem baixinha, mas chega a um ponto, ela atinge um ponto mais alto e depois ela volta a descer novamente. O que a gente vai estudar nessa aula de hoje é sobre esses valores mais altos, os pontos mais altos e os pontos mais baixos da curva. Os pontos mais altos e os pontos mais baixos de um gráfico. Nota que o ponto mais alto ele é atingido nesse ponto B aqui, e depois disso ela pega e volta a descer. Então, o que a gente vai estudar hoje é sobre valores de máximo e mínimo. Vou tirar essa tela daqui e vamos começar a aula de verdade. Então, a aula é a aula 14, referente a valores de máximo e mínimo, dia 30 de outubro. Olha aqui. A aula está totalmente temática hoje. Então, o que eu vou falar é sobre... Eu vou primeiro definir a aula em duas... Eu vou dividir a aula em duas partes. Uma parte eu vou falar sobre definição, ou seja, eu vou explicar o que são esses valores de máximo e mínimo. E depois eu vou pegar e enunciar o método do intervalo fechado, que é uma regrinha, uma receitinha que a gente utiliza para a gente determinar esses valores de máximo e mínimo. Tá? Então, primeiro vamos olhar para esse gráfico aqui. Então, esse gráfico em azul aqui, imagina que essa função aqui, ela é uma função que o domínio dela são só esses pontos de P1 até P6, ou seja, só existe esse pedaço do gráfico aqui mesmo. Eu vou fazer isso para facilitar o nosso estudo. Então, você vai notar o seguinte, o que eu quero que vocês observem primeiro? Observem
os pontos mais altos, os picos dessa curva aqui. Então, onde que nós temos, qual é o ponto mais alto dessa curva? Bom, você vai notar que nesse pedaço aqui, o ponto mais alto é esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto de coordenada x igual a P5 e y igual a f de P5. Então, é o ponto P5, f de P5. Esse ponto aqui é o ponto mais alto da minha curva. E qual é o ponto mais baixo da minha curva? Se você acompanhar aqui, você vai notar que é esse ponto aqui, que é o ponto de coordenada x, P2, e y, f de P2. Então, esse ponto aqui é o ponto mais baixo da minha curva e esse ponto aqui é o ponto mais alto da minha curva. Esse ponto aqui, que é o ponto mais alto, eu chamo ele de ponto de máximo global. E esse ponto, que é o ponto mais baixo, eu chamo ele de ponto de mínimo global. Bom, por que máximo? Por causa que ele é o ponto mais alto. Por que global? Por causa que ele, se você olhar em qualquer outro ponto aqui desse gráfico, você consegue ver que nenhum ponto é mais alto do que ele. E é a mesma explicação para o ponto de mínimo aqui. Se você olhar em todos os pontos aqui do gráfico, então todos os pontos do domínio, você consegue ver que esse ponto aqui é o ponto mais baixo. Então, por isso que ele é mínimo. E como isso acontece para todos os pontos do domínio, eu uso o termo global para indicar que é no gráfico todo. Só que se a gente dividir isso daqui em pequenos trechos, a gente consegue pegar e tirar as mesmas conclusões, mas para esses pequenos trechos. Então, por exemplo, vamos olhar um pequeno trecho aqui, que seria o trecho... vamos olhar aqui o trecho, aqui eu falo que P1, P3 e P5 são pontos de máximo locais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu pegar aqui um trecho, vamos pegar o trecho aqui... até aqui. Vamos pegar primeiro o trecho de P1 até... Opa, não era para fazer isso, não. Vamos pegar só um pedacinho do nosso gráfico. Se eu pegar um pedacinho bem pequeno, tipo esse pedacinho aqui, de P1 até aqui mais ou menos. Não sei que ponto é esse daqui, mas se eu projetar ele aqui no gráfico, se eu projetar ele aqui no gráfico, eu tenho um ponto aqui. Pronto. Então, eu tenho um ponto aqui, que é o ponto... um P-til aqui, e aqui é o F de P-til, por exemplo. Tá? O que acontece aqui? Eu digo que nesse intervalo aqui pequenininho, o ponto P1, ele é o ponto, esse ponto de coordenada x igual a P1, ele é o ponto mais alto do meu gráfico nesse pedaço aqui. Por quê? Se você pegar e olhar todo o pedaço da curva de P1 até P-til, é esse pedaço aqui embaixo. E você vai notar que o ponto mais alto que tem nesse pedaço aqui é justamente esse ponto aqui. E é justamente, se você projetar a imagem dele aqui, o f de P1 aqui, você vai notar que f de P1 é o maior valor dentre esses valores aqui que estão nesse intervalo aqui. Então, por isso que eu digo que esse P1, f de P1, ele é um ponto de mínimo. Por quê? Por causa que, quer dizer, é um ponto de máximo, desculpa. Por quê? Porque ele é o ponto que está mais alto aqui. Mas eu uso o termo local, por quê? Porque eu não estou olhando no gráfico todo, eu não estou olhando para todos os pontos do domínio. Eu estou olhando para um pedaço bem pequenininho, para pontos eu estou olhando para um pedaço pequeno, próximo desse ponto P1. E a mesma coisa eu posso falar do P3. Por exemplo, se eu pegar um pedaço pequeno aqui do P3, vou pegar aqui um outro pedaço aqui.
Vou pegar agora o pedaço equivalente a isso daqui e isso daqui. Então, eu estou falando aqui desse pedaço aqui. Se eu pegar esse pedaço aqui, se você olhar o pedaço do gráfico referente a esse intervalo aqui, você tem esse pedaço aqui. E nesse pedacinho aqui, então esse pedaço que vai daqui até aqui. Esse pedacinho aqui, o ponto mais alto é justamente esse ponto aqui, que é o ponto de coordenada x igual a P3 e y igual a f de P3. Então, esse ponto aqui é o ponto mais alto, mas ele não é o ponto mais alto do gráfico. Ele é o ponto mais alto, mas só nesse pedacinho aqui. Então, como é um pedaço bem pequeno, próximo do ponto P3, eu uso de novo o termo local. E a mesma coisa com o P5, eu já não preciso me preocupar, por causa que como ele é o maior ponto de todos os pontos do gráfico, qualquer pedacinho que eu pegar que tiver ele vai ser vai continuar sendo o ponto mais alto. Então, se eu pegar um pedacinho aqui, pegar um pedaço maior aqui, por exemplo, de P4, nem preciso me preocupar muito em pegar esse pedaço, mas se eu pegar o pedaço, por exemplo, de um intervalo de P4 até P6, então eu estou falando desse intervalo aqui, do ponto P4 até o P6. Então, do ponto P4 até o ponto P6, é esse pedaço aqui de gráfico que eu tenho. Qual é o pedaço mais alto, qual é o ponto mais alto que eu tenho? Esse daqui, que é justamente o nosso ponto de máximo, o P5, né? Que é esse ponto aqui, coordenadas P5 e f de P5. Esse daqui, ele é o ponto mais alto desse pedaço, então ele é um ponto de máximo local, mas ele, além de tudo, ele é um ponto mais alto de todo o gráfico. Então, eu pego e uso um adjetivo melhor para ele. Eu uso o termo ponto de máximo global, por causa que aí eu estou falando para todos os pontos do domínio. E a mesma análise eu consigo fazer em se tratando de pontos de mínimo aqui. Se eu pegar aquele mesmo pedaço aqui, de P1 até P-til, por exemplo, você vai notar o seguinte, que o pedaço de P1 até P-til, que é esse pedaço de gráfico aqui, o ponto que está mais baixo é o P2. Então, esse P2 aqui, ele é o ponto mais baixo que ocupa a posição mais baixa nesse pedaço de gráfico aqui. Então, eu falo que ele é um ponto de mínimo global. Quer dizer, um ponto de mínimo local, desculpa, por causa que é só nesse pedacinho aqui. Mas um adjetivo a mais que eu posso usar para o ponto P2 é que se você olhar para todos os pontos do gráfico, para olhar para todo o seu gráfico aqui, você vai notar que ele é o ponto mais baixo de todo o seu gráfico aqui. Então, eu posso usar, além do adjetivo local, eu posso colocar um adjetivo melhor, que é o global aqui. Já o ponto P4, que é esse ponto aqui, então aqui está o ponto P4. Vamos olhar um pedaço aqui. Vou olhar o pedaço que está de P3. Então, eu vou pegar aqui o pedaço do intervalo de P3 até o P6. O pedaço de gráfico de P3 até P6, ele é um pedaço aqui de intervalo que tem o ponto P4, e se você olhar o pedaço de gráfico que tem aqui, você vai notar que o ponto mais baixo aqui é justamente esse ponto aqui, de coordenadas P4 e f de P4. E isso daqui eu estou analisando só um pedaço do gráfico que isso está acontecendo. Então, por isso que eu uso o termo de ponto de mínimo local. Quando eu falo ponto, eu estou falando da coordenada x e y. Então, eu estou falando do ponto de coordenadas x é P4 e y é f de P4. Então, esse daqui é um ponto de mínimo local, porque eu estou olhando só para um intervalo. Ah, professora, mas será que isso daqui também não é um ponto de mínimo global? Eu não posso dar esse adjetivo para ele, por quê? Porque se você olhar para todo o gráfico aqui, você vai achar aqui o ponto P2, e quando você olhar a imagem, o f de P2, você vai notar aqui, vamos olhar aqui, o f de P2 está aqui embaixo. Quando você vai olhar aqui quem que é o f de P4, ele está aqui em cima. Então, o f de P2 é menor do que o f de P4.
Então, por isso que o P4, o P4, f de P4, ele não pode ser um ponto de mínimo global, porque existe alguém mais abaixo dele, ou seja, existe um ponto aqui que a imagem dele é menor do que esse f de P4 aqui. Bom, então a gente pegou e fez uma coisa de comparações aqui. Então, qual que é a ideia de máximos e mínimos? A ideia é você olhar o ponto mais alto e o ponto mais baixo do gráfico. Quando você está olhando o geral, quando você está olhando para todos os pontos do domínio, você usa o adjetivo global. Quando você pega e está olhando só para um pedacinho pequeno, próximo daquele ponto, você chama de local, por causa que é só naquela vizinhança lá, só naquele pedacinho. Vamos tentar entender esse conceito melhor, definir ele melhor aqui? Bom, então eu tenho aqui um número C, que é um número do domínio da minha função f, tá? Então eu digo o seguinte, que esse f de C, então nota que quando eu falo em ponto, eu estou usando as coordenadas x e y. Então, por exemplo, o ponto P2 e f de P2, eu estou usando a coordenada x igual a P2 e y igual a f de P2. Quando eu uso o termo número aqui no domínio, eu estou falando do ponto x igual àquele P2. Então, no caso aqui, esse C, um número do domínio, ele é o referente à coordenada x. Então, é a abscissa. E o que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar a imagem desse ponto C aqui, o valor dessa imagem. Então, como eu estou olhando o valor dessa imagem, eu uso o termo valor e não ponto, por causa que eu estou me referindo só aos valores da imagem. Então, você vai olhar esses valores da imagem. E o que você vai fazer? Vai comparar esses valores da imagem. Se esse valor da imagem desse ponto C for um valor maior que qualquer outro ponto, e esse qualquer outro é maior ou igual a qualquer valor de imagem de qualquer outro ponto que esteja próximo de C, então eu uso o termo de máximo local, que é o caso que a gente teve aqui para o ponto P3 aqui. Eu peguei aqui no caso do P3, eu peguei esse intervalo aqui de azul, que eu vou chamar de P e P barra. Vou pegar esse intervalo de P até P barra. Quando eu olho a imagem aqui, então eu vou olhar as imagens aqui, então os valores da imagem. Eu tenho o f de P aqui em cima, e quando eu olho a imagem aqui embaixo, eu tenho o f de P barra, que está abaixo aqui. Onde está o f de P3 está aqui na parte de cima. Então, o que eu estou falando é o seguinte, que o f de P3, ele é chamado de valor de máximo local, por quê? Por causa que se você olhar todas as outras imagens de pontos desse intervalo, você vai notar que todas essas imagens estão abaixo do f de P3. Por quê? Porque o f de P3 vai ser o maior valor. Nota que eu estou comparando os valores de f de P3 somente com valores que estão nesse intervalo aqui, ou seja, valores que estão próximos desse ponto P3. Então, por isso que eu estou usando o conceito de local, por causa que eu estou olhando só para os pontos que estão próximos aqui. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, que nesse intervalo aqui, não tem ninguém acima do f de P3. Todo mundo aqui vai estar abaixo do f de P3. Isso é o que significa falar valor de máximo local. E o que significa esse valor de mínimo local? É o contrário do valor de máximo. Significa o quê? Por exemplo, vamos olhar aqui qual é o ponto que eu olhei, foi o ponto P2. Olha a imagem do f de P2 e eu olhei nesse intervalo de P1 até P-til. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para as imagens aqui desses valores. Então, vamos olhar aqui para as imagens dos valores desse intervalo. Você vai notar que para as imagens desse intervalo aqui, todos os pontos dessa imagem vão estar acima do f de P2, ou seja, o f de P2 ele é o que vai estar embaixo, ou seja, ele vai ser como se fosse aquele valor ali que vai ficar dizendo assim, olha, ninguém pode ficar abaixo de mim. Então, ele é como se fosse um limite aqui, eu vou falar de limite inferior, porque eu estou dizendo o seguinte, que não pode ter ninguém abaixo dele. Então, esse f de P2, ele é o menor valor. Qualquer outro valor dele, qualquer outro valor aqui nesse intervalo, ele vai estar acima desse ponto f de P2. Então, por isso que eu digo que esse f de P2 é um valor de mínimo local. Novamente, o termo local, porque eu estou olhando só num pedacinho do gráfico, só numa vizinhança.
Então, relembrando, o que é o valor de máximo local? Significa que, por exemplo, o f de P3 é um valor de máximo local, por causa que nesse intervalo aqui que eu olhei, ele vai ser um limite superior, ou seja, não tem ninguém acima dele. Todo mundo vai estar abaixo dele, porque ele é o maior valor. E o que eu falo com... o que significa falar que o f de P2 ele é um mínimo local? Significa o seguinte, que nesse intervalo aqui, quando eu olho todas as imagens aqui, eu estou falando que o f de P2 é um limite inferior, ou seja, não tem ninguém abaixo dele. Todos os valores vão estar acima dele, tá? Lembrando que eu estou olhando só em um intervalo, por isso que eu estou usando o termo local. Então, traduzida essa definição, vamos tentar fazer um exemplo aqui. Vamos olhar o caso do gráfico da f de x igual a x ao quadrado. O gráfico f de x igual a x ao quadrado, ele é uma parábola. E o que isso significa aqui? Eu estou falando para você que só tem valores acima do eixo x, ou seja, valores que pegam a parte do eixo y positivo. Então, o que acontece aqui? Eu estou falando para você, então isso daqui é uma afirmação mais, né? A gente não vai fazer conta, mas eu estou dizendo para você que o ponto é que f de 0 igual a 0, né? Ou seja, esse ponto aqui, que a imagem dele é 0, essa imagem aqui, ele é chamado de valor de mínimo. E eu vou chamar aqui, usar o adjetivo global. Por que eu estou falando aqui em global, sendo que eu acabei de falar em local? Por causa que aqui nesse caso, se você notar, você pode falar local, se você pegar um intervalo bem pequeno aqui, próximo desse, você vai notar que acontece exatamente isso. Qualquer ponto aqui, então vamos pegar aqui, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um intervalo aqui. Então eu vou pegar um ponto aqui, por exemplo, de -1 até 1. Vamos pegar esse intervalo aqui. Vamos olhar aqui as imagens desse daqui. Então, eu tenho a imagem aqui do -1. Bom, a gente, lógico, errou a nossa precisão inexistente numérica, então a gente conserta isso. O lugar do 1 na realidade não era ali, é aqui. Então esse é o intervalo que a gente está olhando, de -1 a 1. Vamos pontilhar isso daqui para não pensar em coisa que não deve. Então, a imagem aqui, desse ponto aqui, é o ponto 1 aqui. Então, você vai notar o seguinte, que qualquer ponto que eu pegar nesse intervalo, então a imagem do 1 aqui nesse gráfico é 1 e a imagem do -1 nesse gráfico é 1. Por quê? Porque quando você substitui o x por -1 ao quadrado é 1 e 1 ao quadrado aqui é 1. Qualquer outro ponto que você pegar dentro desse intervalo, você vai notar que as imagens dele são valores que vão ficar abaixo desse ponto aqui, desse ponto 1 aqui, tá? Mas não é isso que eu estou querendo fazer agora. O que eu estou querendo fazer é você olhar o seguinte. Se você pegar aqui, então você tem que, nesse valor aqui, todos os valores ficam abaixo dele, mas você tem aqui, por exemplo, no caso que x é igual a 0, você tem essa imagem aqui que é o ponto 0. O que você tem? Que nesse intervalo, qualquer outro ponto que você pegar aqui, o que acontece com as imagens dele? As imagens dele são todas de pontos, esses pontos todos vão ficar acima desse ponto y igual a 0 aqui. Então, qualquer ponto aqui, nesse intervalo, que você for projetar aqui no eixo y para achar a imagem, você vai olhar aqui, vai descobrir que a imagem desses pontos, todos vão estar acima desse ponto 0 aqui. Então, por que eu sei que isso está? Então, eu falo o seguinte, que esse ponto 0 aqui, ele vai ser a imagem dele, quando eu calculo a imagem de 0, já está aqui, a imagem de 0, o f de 0 é 0. Então, eu digo o seguinte, que esse 0 aqui, ele é o limite inferior, ou seja, todos os outros pontos do gráfico desse intervalo vão estar acima desse ponto 0 aqui. Então,
todas as imagens que eu vou olhar aqui vão estar acima desse ponto zero. E isso daqui, por mais que eu tenha pegado só esse intervalo, eu consigo ver que isso acontece para todos os pontos do domínio, mesmo que o domínio aqui seja toda a reta real, eu consigo enxergar isso. Como que eu consigo enxergar? Olha a própria definição do ponto x ao quadrado. Como o ponto x ao quadrado ele é sempre maior ou igual a zero, isso daí é uma definição mesmo, todo número elevado ao quadrado o resultado disso é maior ou igual a zero. Então, como eu sei que isso daqui acontece, o que significa essa desigualdade aqui? O x ao quadrado representa o meu f de x, e o que representa esse zero? Esse zero é justamente o valor que eu obtenho quando eu calculo a imagem da minha função no ponto zero. Então, quando eu faço x igual a zero, eu tenho que o meu f de zero é igual a zero. Então, x ao quadrado maior ou igual a zero, eu posso escrever como isso daqui. F de x maior ou igual a f de zero. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando para você o seguinte, f de x maior ou igual a f de zero, você pode ler também como f de zero menor ou igual a f de x. Então, o que eu estou falando é que esse valor aqui, ele é menor ou igual a qualquer valor aqui, qualquer imagem do meu gráfico. Qualquer valor, e esse x aqui é qualquer x que esteja no domínio da minha função. Por causa que para assumir isso daqui, eu não coloquei nenhuma restrição no x. Para qualquer valor de x, eu sei que esse número elevado ao quadrado, ele é positivo. Só que essa desigualdade aqui pode ser traduzida dessa forma. Isso daqui é justamente a minha definição quando eu quero falar que um valor aqui é um valor de mínimo. E como esse ponto x aqui, eu não estou olhando ele só no intervalo, eu consigo pegar e verificar que esse ponto x é para qualquer valor nos reais, então eu uso o termo valor de mínimo global, por causa que vai ser para todos os valores reais, porque são os valores do domínio da minha função. Então é assim que a gente tem um outro conceito aqui, que é o conceito de valor de máximo global e o valor de mínimo global. Qual é a diferença do conceito de local para o global? A definição é a mesma, a única coisa que diferencia aqui é que você está analisando, comparando essas imagens aqui a todas as imagens do seu gráfico. Então você está olhando o x aqui, ele não é só num intervalo pequeno não, é para todos os pontos do domínio. Então, como é para todos os pontos do domínio da minha função, então eu troco aquela palavrinha local pelo conceito de global aqui, mas é a mesma ideia. O máximo global significa o seguinte, que ele é o ponto mais alto do meu gráfico, ou seja, não existe nenhum ponto no meu gráfico que vai estar acima dele. Qualquer outro ponto, quando eu for olhar as imagens dele, vai estar abaixo desse valor. E do mesmo jeito em relação ao valor de mínimo global. O que significa o mínimo global? Que ele é o que está mais embaixo, ele é o limite inferior, ou seja, qualquer outro ponto do gráfico que eu pegar e olhar as imagens vai ter que ser um ponto que vai estar acima desse valor aqui, por causa que, afinal, ele é o menor valor possível. Vamos dar uma olhada a uma pergunta surge aqui, que é, uma vez que a gente já viu bastante gráficos aí, uma pergunta é, será que a gente sempre vai conseguir achar esses valores de máximo e mínimo? Então, aqui é um outro conceito. Em vez de ficar falando toda hora valores de máximo e mínimo, eu vou pegar e usar o adjetivo valores extremos. Então, quando eu falo valores extremos, eu estou falando justamente nisso. No menor valor possível e no maior valor possível. Ou seja, valor de máximo e valor de mínimo. Lembrando que quando eu utilizo o termo valor, eu estou falando da imagem. Ou seja, eu estou falando de você calcular o F daquele ponto. Um F de C, alguma coisa assim, tá? Quando eu falo em ponto, eu estou falando das duas coordenadas, P e F de P, tá? Então, a pergunta é, será que é sempre possível encontrar esses valores extremos dessa função? No primeiro momento, vamos discutir isso olhando alguns exemplos aqui. Eu vou pegar eu vou pegar a curva x ao cubo. Então, eu peguei o x ao quadrado antes, vou pegar o x ao cubo para mostrar justamente isso, que ela não tem extremantes globais, ou seja, não existe um ponto de máximo global e nem um ponto de mínimo global, ou seja,
Não existe, se eu olhar todos os pontos aqui do gráfico, não existe um ponto que eu vou chamar, que vai ser o ponto mais alto, e não existe o ponto que vai ser o ponto mais baixo. Eu lembro a vocês que quando eu desenhei esse gráfico aqui, esse daqui não é o gráfico inteiro, por isso que a gente pega e sempre pede para o aluno fazer o esboço do gráfico. Por quê? Por causa que o gráfico é uma coisa infinita aqui, então não tem como ele desenhar todos os pontos. E o domínio aqui dessa função é todos os reais. Então não tem como pegar e desenhar aqui um gráfico aqui que cresce infinitamente para cá e cresce e decresce infinitamente para cá. Então, eu desenhei só um pedaço dele. E eu digo aqui, como que eu consigo falar que não vai existir aquele momento que vai ter um ponto lá, que vai ser o ponto mais alto? Já que é um infinito, vai que existe um ponto que eu não estou conseguindo ver aqui, que seja ele que eu vou chamar de o maior de todos. Como que eu consigo verificar isso? Bom, é só você olhar para a própria função x ao cubo. Se você olhar para a função x ao cubo, você nota que quando o x é positivo, ela significa que o x ao cubo também vai ser um valor positivo. Então, você só vai ter valores cada vez maiores. Por causa que você pega um valor, eleva ao cubo, o resultado vai ser um valor maior. E você vai tendo só resultados maiores. E quando você pega x, um valor negativo, a imagem daí vai ser valores negativos. Aí acontece a mesma coisa. Eles vão crescendo, vão aumentando esses valores, mas no sentido negativo. Então, quando você pega valores positivos, você vai jogando valores positivos, os valores vão aumentando, porque eles são elevados ao cubo. E quando você pega valores negativos, eles vão aumentando no sentido negativo, porque eles são elevados ao cubo. Então, o que acontece é que eles não param de aumentar, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, por isso que eu não consigo falar que vai existir aquele ponto que vai ser o maior de todos e aquele ponto que vai ser o menor de todos. Então, esse daqui é um exemplo de que, às vezes, a gente não consegue encontrar extremantes aqui. E eu estou falando aqui, no caso, que não existem extremantes globais. Então, não existe um ponto de máximo global, nem um ponto de mínimo global. Mas o que eu vou fazer agora? Eu não vou pegar o gráfico todo. Eu vou pegar só um pedacinho dele. Então, eu vou pegar aqui o pedacinho de menos 1 a 1, que é esse pedacinho que está aqui. Agora, olhando só para esse pedacinho de menos 1 a 1, aí fica mais fácil, porque é só um pedacinho. E esse pedacinho eu estou conseguindo ver, ter uma visualização completa dele. E tendo uma visualização completa dele, eu consigo ver, sim, eu tenho um ponto mais alto aqui, que é esse ponto aqui, e sim, eu tenho um ponto mais baixo, que é esse ponto aqui. Quem que é esse ponto mais alto? É um ponto que tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. Esse 1 aqui é justamente o meu f de 1. E o ponto que é mais baixo aqui é o ponto x igual a menos 1 e a coordenada y menos 1, que é justamente a minha imagem f de menos 1. Você vai notar que esse 1 aqui, que é justamente o f de 1, ele é chamado de valor de máximo local. Por quê? Por causa que todos os outros pontos que estão nesse intervalo, a imagem desses pontos vão ser marcadas aqui embaixo. Então, todas as outras imagens vão estar abaixo do f de 1. Ou seja, o f de 1, ele é o ponto que ele tá na posição mais alta. Então, por isso que eu chamo de valor de máximo local. E esse ponto 1 e 1, eu chamo de ponto de máximo local. Então, quando eu falo valor, eu estou falando da coordenada y, da imagem dele. E o mesmo acontece no caso mínimo aqui. Quem que é a imagem desse menos 1? É o menos 1 aqui. A imagem dele é o f de menos 1. E se você olhar todos os outros pontos que estão nesse intervalo de menos 1 a 1, todos os outros pontos, a imagem aqui, você vai marcar pontos aqui em cima. Então, todos os outros pontos, a imagem vão ser valores que vão ser marcados aqui acima desse ponto menos 1. Ou seja, o menos 1, ele está na posição mais baixa. Todos os outros pontos vão ser marcados acima dele, ou seja, não tem ninguém abaixo dele. Então, eu digo que esse menos 1 aqui, ele é o valor de mínimo local. E esse ponto menos 1 é o ponto de mínimo local, tá? Novamente, local, por quê? Porque eu peguei só nesse intervalo. Então, nota o que aconteceu aqui dessa situação para essa situação. Quando eu olhei para todos os pontos do domínio,
eu vi que não existiam extremantes globais. Mas quando eu restringi isso, eu consegui fazer com que existisse isso. Então aí você pega e começa a concluir aí você fala assim, talvez você chegue e fala assim, professor, mas é claro que isso aconteceu. Se eu restringir, se eu cortei um pedaço do gráfico, então vai ter um pedaço maior e vai ter um pedaço menor. E isso daqui realmente é uma coisa que a gente pega e a gente consegue confirmar isso e, aliás, esse tipo de afirmação é tão forte que recebe o nome de teorema, que é chamado de teorema do valor extremo, que ele diz o seguinte: se você tiver uma função contínua, ela não precisa ser contínua em todos os pontos do domínio, mas se ela for contínua só num pedacinho, tipo num intervalo fechado, de A até B, e justamente nesse pedaço que ela for contínua, eu consigo falar para você que existe um maior valor, que ela assume um maior valor, e que ela assume um menor valor. Esse maior valor eu chamo de valor de máximo local. No caso aqui, absoluto, por causa que eu estou olhando só o pedacinho de A e B. E o menor valor eu chamo de valor de mínimo. Eu vou usar o termo absoluto por causa que eu tô me referindo, quando eu estou fazendo essa análise, eu estou olhando só para o pedaço AB. Eu estou ignorando o que acontece nos outros pontos de domínio. Então, esse daqui, o meu mundo passou a ser só esse pedaço AB. Então, por isso que eu pego e não estou usando o nome global, o nome local aqui. Por quê? Por causa que eu estou olhando o meu mundo, agora passou a ser só esse AB aqui. Então, eu chamo de máximo absoluto e mínimo absoluto. Então, o que eu estou falando é o seguinte, que e é o que acontece aqui no caso do meu f de x aqui. Eu vi que a minha função f de x igual a x ao cubo, ela é uma função, quando eu pego o x variando entre menos 1 e 1, ou seja, esse intervalo fechado, eu sei que os valores aqui da imagem da minha função, eles estão variando entre esse valor, o f de menos 1, e esse valor, o f de 1. Então, eu estou falando que todos os pontos da imagem aqui, do meu gráfico aqui, vão estar entre esses dois pontos, menos 1 e 1. E se você olhar no gráfico, é verdade. O 1 está aqui em cima, o menos 1 está aqui embaixo, e todos os outros pontos do meu gráfico que eu vou marcar a imagem estão entre esses dois aqui. O menos 1 é o menor valor e o 1 é o maior valor. E aqui eu usei o termo local, por causa que eu peguei, estava olhando o geral e passei a olhar só esse pedaço, mas se você pegar e você pode pegar e usar o termo absoluto quando você fala o seguinte, você pode escrever o seguinte, que f de 1 é valor máximo absoluto em menos 1 e 1. O que eu estou falando aqui é o seguinte, que eu estou ignorando todo o resto. Eu só estou olhando o intervalo de menos 1 e 1. E nesse menos 1 e 1, ele é absoluto. Só ele pega eu não estou olhando no intervalo, eu não estou olhando só naquele pedaço. O meu pedaço passou a ser o meu mundo inteiro, tá? Às vezes, em alguns livros, esse termo absoluto ele pode se pegar e ser confundido com o termo global. Na realidade, ele pega e aparece às vezes ou absoluto ou global, mesmo parecendo que ele está olhando só no intervalo. A diferença aqui é por causa que quando ele fala esse termo absoluto, mesmo ele estando olhando só em um intervalo, significa o seguinte, que ele pega e deixa o global dele, o mundo dele, deixa de ser todo o domínio da função para ser só aquele intervalo. Então, como o mundo dele, o globo, passa a ser só o intervalo, então ele troca o termo local por global, por causa que aí o mundo dele passa a ser só esse menos 1 e 1. Mas isso é só uma questão de nome, todas as questões eu vou pegar aí e tentar deixar esse tipo de diferença bem clara, tá? O jeito de obter os dois valores é o mesmo, tá? Os casos que a gente pode ter relacionados a esse teorema do valor extremo, que são, apesar de eu ter colocado f de x igual a x ao cubo, a gente pode ter três situações como essa daqui.
Então, por exemplo, eu tenho o AB aqui, que é um intervalo fechado, tem uma função contínua, ou seja, não tem buracos, não tem saltos e tudo mais. E a gente vai notar o seguinte, que nesse caso aqui, nessa curva aqui, nesse pedaço aqui, o maior valor é esse daqui, que é o ponto C, e o menor valor é esse daqui, que é um ponto D. Que é uma situação diferente do que a gente tinha antes, porque quando eu restringi menor valor e maior, quando eu restringi, no caso aqui do x ao cubo, quando eu restringi nesse intervalo, o meu menor valor e o meu maior valor ficaram justamente sendo os valores inferiores aqui, os extremantes desse meu intervalo. E isso não acontece, isso não é uma situação que vai acontecer frequente. Pode ter curvas como essa daqui, o gráfico como esse daqui, em que o menor valor e o maior valor não são esses pontos aqui no extremo, não são esses pontos A e B aqui no extremo, e sim outros valores que estejam aqui dentro desse intervalo. Essa daqui é uma situação. A outra situação, que é essa segunda aqui, é que pelo menos um desses valores, ele pega e seja um desses valores aqui do extremante, que é o caso do f de x igual a x ao cubo, que o valor de máximo e o valor de mínimo é justamente pontos que são limites nesse intervalo, que são os extremos nesse intervalo. Quando eu falo extremos do intervalo, eu estou falando o ponto A e o ponto B. Então, pode ter três situações aqui, em que o ponto de máximo, então, eu peguei e restringi o meu gráfico nesse intervalo de A e B, que é um intervalo fechado, e pode ter três situações, em que os valores de máximo e mínimo não sejam esses pontos A e B, então estejam aqui, nesse intervalo, ou pode acontecer que um deles se coincida com um desses pontos A e B, ou pode acontecer que você não tenha só um ponto, mas você tenha dois pontos máximos aqui, dois valores máximos e um valor mínimo. Então, o teorema, ele te garante que existe. Ele não está te dizendo que vai existir um único, mas ele está te dizendo que existe. Então, pode acontecer situações como essa daqui, que exista mais de um ponto que atinja o maior valor, que seja o maior. Porque é igual a esse caso aqui, esse ponto C1 e esse ponto C2, eles têm exatamente a mesma imagem. Então, são dois pontos aqui diferentes que têm a mesma imagem e essa imagem ela está na posição mais alta aqui, tá? Então, são três situações que pode acontecer. O teorema do valor extremo, ele afirma que esses valores extremos, eles existem, só que ele não diz pra gente como encontrar esses valores. No caso do f de x igual a x ao cubo, foi fácil porque a gente já sabia qual era o gráfico, viu o desenho e pronto, já sei qual é esse valor e pronto. Mas em algumas situações isso não vai ser tão fácil, então por isso que a gente vai precisar de uma ajuda para isso. E essa ajuda é o método do intervalo fechado. Só que para falar um pouco sobre ele, eu preciso apresentar para vocês um outro teorema que vai servir de suporte para a gente pegar e entender um pouco desse outro método para a gente calcular, achar esses valores extremos. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é como identificar as situações que envolvam esses valores extremos. Então, eu peguei uma das situações, que foi a que a gente tinha aqui, das três situações que a gente tem aqui, eu peguei uma dessas situações. E numa dessas situações, eu tenho aqui que o ponto C aqui, o ponto de coordenadas x igual a c, f de c, ele é o ponto mais alto aqui, então esse daqui é o ponto mais alto e esse daqui é o ponto mais baixo do meu gráfico aqui, nesse intervalo aqui que eu estou olhando, nesse pedaço do gráfico que eu estou olhando. O que eu chamo de atenção aqui? Que esse ponto aqui, que é o ponto C, f de c, ele é um ponto de máximo local, porque aqui eu estou olhando só esse intervalo aqui, e eu peguei, mas por mais que eu esteja olhando só esse intervalo, eu peguei e tenho o resto do gráfico aqui, e eu tenho esse ponto D e F de D, que é um ponto de mínimo. O que acontece aqui? Bom, você nota que esses pontos aqui, uma coisa de interessante neles é que quando eu vou desenhar a reta tangente aqui, aí eu vou tentar dar um zoom aqui, é que quando eu vou desenhar a reta tangente aqui, a reta tangente a essa função aqui, passando nesse ponto aqui, ela é uma reta horizontal, ou seja, é uma reta que é paralela ao eixo x.
E o mesmo aqui acontece com o ponto de mínimo. A reta tangente aqui é uma reta horizontal, ou seja, é uma reta que é paralela ao eixo x. O que significa ser uma reta horizontal? Significa que a inclinação da minha reta tangente, o coeficiente angular dessa reta tangente, ele é igual a zero. O que é o coeficiente angular de uma reta tangente? É derivada. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, que nesse ponto de máximo e nesse ponto de mínimo, uma característica especial que eles têm é o seguinte, que quando eu calcular a derivada nesses pontos, o resultado da derivada é zero. Por quê? Por causa que nesses pontos, a reta tangente é uma reta horizontal. E sendo uma reta horizontal, significa que a inclinação dela é zero, ou seja, a derivada, o resultado, o valor da derivada é igual a zero. Então, esse teorema aqui, esse daqui é um resultado tão importante que recebe o nome de teorema de Fermat. O teorema de Fermat, ele diz que se uma função ela tiver máximos ou mínimos locais, uma coisa que eu posso ter certeza é o seguinte, que quando eu calcular a derivada nesse ponto, o resultado da derivada é zero. Ou seja, o que eu estou falando é que nos pontos de máximo e mínimo, se ela tiver pontos de máximo e mínimo, então vai ser os pontos em que a reta tangente vai ter inclinação zero, ou seja, vai ser horizontal, tá? Aí a outra pergunta é se a recíproca do teorema de Fermat não é verdade. Desculpa, uma pergunta que eu faço é em relação à recíproca do teorema de Fermat. Apesar de eu já ter dado a resposta aqui, desculpa, o que significa a recíproca do teorema de Fermat? Que é uma situação muito comum, é você pensar o seguinte, será que só pelo fato que você pegou e calculou a derivada de uma função, calculou a derivada, substituiu num ponto e o resultado deu zero? Aí você fala já de cara, nossa, então ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então a recíproca é você pegar e ler o teorema de trás para frente. Então, o que diz o teorema? Ele diz o seguinte, que se f... Então, vamos entender isso daqui da seguinte forma. F tem máximo ou mínimo, máximo ou mínimo em C. Isso implica que quando eu calcular a derivada nesse ponto, o resultado é zero. O que é a recíproca? É você ler aqui de trás para frente. Ou seja, se o F... então, o que é a recíproca? Deixa eu escrever aqui. A pergunta é, se F' de C é igual a zero, ou seja, se a derivada é igual a zero, então significa que esse ponto C, ele é máximo ou mínimo, é um número de máximo ou mínimo, de F. É isso que eu falo de recíproca. Aí, lógico, eu peguei, por erro de gravação, já dei o spoiler, dizendo que a recíproca, ela não era verdadeira. Como que eu vou justificar para vocês o fato de que ela não é verdadeira? Vou justificar pelo exemplo que a gente já viu na aula aqui no início, que é a função f de x igual a x ao cubo. Se eu pegar a função f de x igual a x ao cubo, a gente viu que ela não tem extremantes globais aqui. Aí você tem uma coisa interessante acontecendo com ela. Se você derivar ela, então eu derivei a função. E quando eu derivo a função, eu pego e calculo aqui, calculo a derivada da função. Então, a derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado. E vou avaliar isso no ponto zero aqui. Qual que é? Quer dizer, eu escrevi isso daqui muito mal escrito. Deixa eu pegar e justificar do início. A minha pergunta da recíproca aqui é, se eu achar um ponto que a derivada é igual a zero, então eu já posso falar que esse é um ponto de máximo ou mínimo? Então essa era a pergunta. O que eu fiz aqui foi pegar a função f de x igual a x ao cubo e eu derivei. Quando eu derivei, o resultado é 3x ao quadrado. Então vamos achar um ponto que o resultado dessa derivada é igual a zero.
Um ponto que zera esse 3x ao quadrado é o ponto x igual a zero. Então, no ponto x, quando eu faço x igual a zero, eu tenho que o resultado da derivada é zero. Então, esse daqui é um ponto que o resultado da derivada é zero. No entanto, o zero, ele não é nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Olha aqui. Olha quando eu restringi ele aqui. Quando eu peguei esse intervalo de menos 1 até 1, o zero ele está bem aqui e ele não foi nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Ah, professora, mas só que é por causa que pegou o menos 1 a 1. Tenta pegar um intervalo diferente. Não, tente você, pega um intervalo menor. Pega, por exemplo, de menos 1 sobre 2 até 1 sobre 2. Você vai ter a mesma situação, você vai ter um pedaço do gráfico que vai estar acima do eixo x e outro pedaço do gráfico que vai estar abaixo do eixo x. E vai ter o zero no meio do caminho. Então, o zero o que acontece com o zero? Vai ter alguém que vai estar acima dele e vai ter alguém que vai estar abaixo dele. Então, por isso que ele não pode ser nem máximo e nem mínimo. Pode pegar qualquer outro intervalo aqui, que você vai pegar e ter exatamente a mesma situação. Que por mais que quando eu calculei a derivada, o resultado da derivada foi zero nesse ponto, ele não vai ser ponto de máximo nem ponto de mínimo local. Por quê? Por causa que qualquer intervalo que eu pegar ali, quando eu for pegar e desenhar o gráfico, eu sei que vai ter um pedaço do gráfico que vai estar acima do eixo x e outro pedaço abaixo do eixo x. E aqui no meio tem o zero, ou seja, o que eu estou falando é que vai ter sempre um pedaço do gráfico que vai ter sempre pontos do meu gráfico que vão estar acima do zero e outro pedaço do gráfico que vai estar abaixo desse zero. Então, por isso que ele não pode ser extremante nesse caso aqui. Então, esse é um exemplo aqui para mostrar que a recíproca não é verdadeira, ou seja, quando você derivar uma função e igualar ela a zero, já não vai concluir que isso daqui é ponto de máximo ou mínimo, não. Não, de forma alguma. Toda vez que você pensar nisso, você pensar, meu Deus, tem a função f de x igual a x ao cubo. Ela já me diz que eu não posso fazer isso. Então, eu pego e já não isso daqui não é uma condição que eu vou seguir. Mas, aí você pensa assim, mas então o que isso me ajuda aqui no fim das contas? Bom, te ajuda a saber o seguinte, que por mais que quando você deriva uma função e acha um ponto que o resultado dessa derivada é zero, não significa que esse ponto seja um ponto de máximo ou mínimo, mesmo assim ele é um ponto especial. E ele é tão especial que a gente dá o nome dele de número crítico. O que isso significa? Então, se você pegar um ponto C e avalia a derivada da função nesse ponto C, e o resultado disso daqui for zero, você diz que esse daí é um número crítico. O que significa um número crítico? Significa que ele é um forte candidato a ponto de máximo ou mínimo. Ou seja, se você tiver uma lista de números para olhar quem é o máximo e mínimo, você vai olhar só, a primeira coisa que ele tem que ser é um número crítico. Se ele for um número crítico, aí sim você começa a se preocupar com isso. Se ele não for um número crítico, então você pode ignorar ele e ser feliz. Então, lendo a definição aqui, o número crítico de uma função f é um número C, um domínio de f, tal que acontece uma das duas coisas. Ou a derivada nesse ponto é zero, ou então a derivada nesse ponto não existe. Isso é o que recebe o termo de número crítico. Em alguns livros recebe o nome de número estacionário. Então, o ponto f de C é ponto crítico, ou você pode chamar de ponto estacionário, que é o ponto que o resultado da derivada aqui ele é igual a zero. Como eu disse, pontos críticos, eles são candidatos a pontos de máximo e pontos de mínimo. Então, se você tiver alguém para votar para ser o seu ponto de máximo e mínimo, você vai pegar e escolher um número crítico para você analisar. Se ele não for número crítico, nem precisa perder tempo, tá? Então, vamos, enfim, saber como identificar esses pontos aqui. Detalhe, eu vou começar esse método do intervalo fechado, como o próprio nome diz, a gente vai aprender a identificar ponto de máximo e mínimo no intervalo fechado, tá? Então, eu não estou olhando para todos os pontos do domínio aqui, não. Eu estou olhando só para os pontos desse intervalo aqui. Então, por isso que o que eu estou falando para você é que eu não estou olhando para os pontos do domínio, eu estou olhando só para os pontos desse intervalo.
Como eu estou olhando só para os pontos do intervalo, ou seja, o meu mundo passa a ser só esses pontos do intervalo, então nota que eu estou usando o termo absoluto aqui, porque eu estou ignorando tudo o que acontece no resto. Eu estou olhando só nesse pedaço aqui, tá? Então, para encontrar os valores máximo e mínimo absolutos de uma função contínua, em um intervalo fechado, então, novamente, a função tem que ser contínua, ela não pode ter saltos, por quê? Por causa que, se você olhar aquele teorema do valor extremo, ele garante que ela tem um maior valor e ela tem um menor valor nesse intervalo fechado, somente quando essa função ela é contínua, tá? Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai ter que identificar quem que são os números críticos. Então, como eu disse, se você for os números críticos são candidatos. Então, primeiro você tem que achar esses candidatos. Então, você vai identificar esses números críticos. Identificou esses números críticos? Olha, pega e seleciona só aqueles números críticos que estão dentro desse intervalo aqui, que é o intervalo AB. Segunda coisa, você vai calcular a imagem só que desses valores extremos do seu intervalo. Então, você vai calcular o f de A e o f de B. E no fim, e o terceiro passo é você vai comparar todos os resultados que você fez no passo anterior. O resultado que você achar maior significa que ele vai ser o valor de máximo. E o resultado menor vai ser o valor de mínimo. Novamente, o termo absoluto aqui é para indicar que a gente está olhando só nesse intervalo aqui, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Na realidade, vamos fazer 2 exemplos aqui para encerrar a aula, colocando esse método em prática, tá? Encontre os valores máximos e mínimos globais dessa função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, com x de menos 1 sobre 2 até 4. Aí aqui eu vou pegar aí, olha os abusos que a gente faz com o português nessa nossa matemática da vida. Eu peguei e fiz questão de copiar o enunciado que traz no livro. Por quê? Quando ele está usando esse termo globais aqui, é porque nota como ele define a função. A função dele é dada por essa lei de formação e esse daqui é um intervalo que ela dá definida, ou seja, o domínio dela, por mais que seja uma função polinomial, por mais que eu saiba que o domínio de uma função polinomial é os reais, não é isso que está pedindo aqui. Para ele, nesse exemplo aqui, a minha função é essa lei de formação nesse intervalo aqui. Então, se eu perguntasse para você quem que é o domínio dessa função, vai ser só esse intervalo aqui. Por quê? Por causa que a minha função ela é definida dessa forma. É essa lei de formação com esse intervalo. Ah, professora, e se não tivesse colocado esse intervalo aqui? Bom, se não tivesse colocado esse intervalo aqui, então eu falaria que o domínio da minha função é os reais. Mas como esse intervalo está aqui, eu estou falando para você que o domínio da minha função é esse pedaço aqui. Então, por isso que eu posso me dar o luxo de usar o termo global, por causa que o domínio da minha função não é mais os reais. Então, é só nesse intervalo aqui. Aí, como é só esse intervalo aqui, então, o que eu concluí só para esse intervalo é uma conclusão global, por causa que a minha ideia de global aqui é só esse intervalo aqui, que é o domínio da minha função. Então, quando eu falo o termo global, eu estou falando do domínio, são pontos do domínio da minha função. E no caso aqui, o domínio da minha função é só esse intervalo. Então, eu vou olhar só para esse intervalo aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar e vou usar o método do intervalo fechado, porque essa função aqui, ela está definida nesse intervalo aqui de menos 1 sobre 2 até 4. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou identificar os números críticos. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer. Como que eu faço para achar esses números críticos? Bom, para achar esses números críticos, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar a minha função e vou igualar essa derivada a zero. Então, é assim que a gente faz para achar os pontos críticos. Você vai pegar e descobrir quais os pontos x aqui, que o resultado da derivada é zero. Bom, eu sei que f' de x é o quê? Isso daqui é uma função polinomial, a gente sabe derivar isso. É 3x ao quadrado
menos 6x. Lembra que o 1 é uma constante, então a derivada é zero. O que eu vou fazer agora para achar esses números críticos é igualar essa derivada a zero. Então, fazendo 3x² menos 6x igual a zero, como que eu resolvo essa equação? Se você colocar o x em evidência, vai sobrar o quê? X que multiplica 3x menos 6. Isso daqui é uma equação de segundo grau, você pode usar Bhaskara, mas como isso daqui não tem o termo c aqui, não tem o termo c, então eu estou colocando o x em evidência, tá? Então, 3x² dividido por x sobra 3x, 6x dividido por x sobra o 6. Isso daqui é um produto e a forma desse produto ser igual a zero é de duas formas. Ou o x é igual a zero, ou esse 3x menos 6 é igual a zero. E para o 3x menos 6 ser igual a zero, eu preciso que o x seja igual a 2. Então, os números x igual a zero e x igual a 2 são números que eles vão zerar aqui na minha derivada. Então, esse daqui são os números que eu estou chamando de números críticos. Mas eu preciso achar, não os números, mas eu preciso achar os valores críticos aqui. Por quê? Por causa que, olha a minha pergunta, quer saber os valores. Quando eu estou falando em valor, eu estou falando em calcular a imagem, tá? Então, eu vou calcular quanto que é o f de 0 e quanto que é o f de 2. Quanto que é o f de 0? Substitui o x, então eu vou vir aqui na minha função, porque é o f de 0 que eu quero calcular, e vou substituir o x por 0. Então, fica 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 1. Sobra o quê? Sobra 1. Quem que é o f de 2? Vai ser 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 1. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12. 8 menos 12 dá menos 4 mais 1 dá menos 3. O segundo passo aqui é calcular os valores extremos. Então, eu vou calcular quais os valores que a minha função assume nos extremos desse intervalo. Então, eu vou calcular quanto que é o f de menos 1 sobre 2 e quanto que é o f de 4. O f de menos 1 sobre 2 é só substituir o x por menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2 ao cubo vai sobrar um menos 1 sobre 8. Menos 1 sobre 2 ao quadrado dá 1 quarto. 1 quarto vezes menos 3 dá menos 3 quartos, mais 1. Vou colocar o 8 aqui, ele é o mínimo, então vai sobrar menos 1, menos 6, mais 8. Menos 1, menos 6 dá menos 7, menos 7 mais 8 dá 1 sobre 8. Agora vamos calcular o f de 4. 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. 4 ao cubo dá 64, 4 ao quadrado 16, 16 vezes 3 dá menos 48, mais 1. Isso daqui dá quanto? 64 menos 48 dá 6, 4, 5, dá 16. 16 mais 1, 17. Então, o terceiro passo aqui vai ser comparar os resultados. Então, vamos olhar os resultados que a gente encontrou. Eu encontrei quais são os valores que eu encontrei? O f de 0 é igual a 1, o f de 2 é igual a menos 3, o f de menos 1 sobre 2, 1 sobre 8, e o f de 4, 17. Então, vamos olhar. 1 menos 3, 1 sobre 8 e 17. Qual é o menor valor aqui? O menos 3. Então, o menos 3 é valor de mínimo global. Lembra vocês do porquê do termo global, por causa que o domínio da minha função aqui é só esse intervalo. Então, é o valor de mínimo global atingido. Então, em que ponto isso acontece? Atingido em x igual a 2. E o 17, o maior valor é 17, é valor de máximo global. E ele é atingido em x igual a 4. Simples, né?
A gente só tem que seguir esse passo a passo e ser feliz. Lembrando que isso daqui eu estou seguindo esse passo a passo porque eu restringi isso tudo aqui a um intervalo fechado. E como isso daqui é um intervalo fechado, e isso daqui é uma função contínua, porque uma função polinomial é uma função contínua, então eu sei que com certeza minhas contas não serão em vão. Por quê? Porque de acordo com o teorema do valor extremo, eu sei que existe um valor de máximo e eu sei que existe um valor de mínimo. Então, por isso que eu comecei essa dura empreitada aqui de achar esses valores aqui. Vamos para mais um exemplo aqui. Nossa, que coisa horrível. Olha que desorganização a Rosane fez, gente. Ai, vamos deletar essa página depois. Vamos fazer aqui um paisagista. Está projetando um jardim de forma triangular, com dois lados iguais a 4 metros de comprimento. Qual deve ser o ângulo entre esses lados para que a área do triângulo seja a maior possível? Então, vamos pegar e fazer um desenho para a gente entender o que está acontecendo. Então, primeiro, eu quero fazer um jardim e esse jardim ele tem que ser na forma triangular. Vamos escolher um triângulo aqui, porque nem sonhando a gente dá conta de fazer um triângulo. Vamos pegar esse daqui. Sinto confiança nesse daqui. Então, peguei um triângulo qualquer aqui. Ótimo. Peguei esse triângulo e aqui diz o seguinte, que esse daqui é o nosso jardim e ele tem dois lados iguais que medem 4 metros de comprimento. Então, pode ser qualquer lado aqui. 4 e 4. Ah, professora, por que escolher esses? É só você mudar o seu triângulo de posição aqui que você vai ver que não tem outro jeito a não ser esses daqui. Então, 4 e 4 são os dois lados que têm a mesma medida e entre eles tem um ângulo, que eu vou chamar de θ. O que eu quero saber é o seguinte, eu quero pegar e construir esse jardim com essa forma de triângulo, esses lados aqui tem que ser 4, mas eu preciso saber que forma que tem esse triângulo, porque a gente sabe que triângulos têm várias formas aqui. Eu quero saber qual que tem que ser esse ângulo aqui, para que essa área aqui seja a maior possível, ou seja, qual que tem que ser o valor de θ para que a área desse triângulo tenha o maior valor possível. Então, nota que o que eu estou discutindo aqui, a função que eu estou olhando aqui não é dada, mas você já sabe que a função que você está analisando aqui é a função área do triângulo. Então, esse vai ser o nosso ponto de partida. Como que é calculada a área do triângulo? A área do triângulo ela é dada da seguinte forma. Base vezes altura dividido por 2. Essa daqui é a forma mais conhecida, só que eu lembro para vocês o seguinte, que o nosso problema, ele pega e quer saber informações a respeito do ângulo aqui entre eles. Então, eu preciso fazer com que na minha fórmula da área aqui, não apareça não base e altura, e sim apareça esse ângulo aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Eu chamo a atenção para você a respeito disso daqui. Se você pegar esse ponto aqui, a gente vai desenhar a altura aqui. O que é a altura do meu triângulo aqui? A altura do meu triângulo, ela é o que você desenha aqui, pega um vértice aqui e baixa uma perpendicular, então eu vou baixar um segmento aqui até a base aqui e esse segmento aqui vai formar um ângulo de 90 graus com a minha base. Então isso daqui é que é a minha altura e essa aqui embaixo é a base do meu triângulo. Nota que se você olhar aqui, o que formou aqui? Formou um triângulo retângulo aqui. Ah, professora, mas então quer dizer que isso daqui, esse pedaço aqui vai ser 2? Não necessariamente, que por mais que eu tenha desenhado o triângulo desse jeito, isso daqui pode ser um triângulo um pouco mais deitadinho, alguma coisa assim, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e fazer o seguinte, nota que isso daqui é um triângulo, e eu não tenho certeza sobre essa medida, mas eu tenho certeza sobre a hipotenusa.
isso é o que importa. Eu tenho o valor da hipotenusa e eu tenho o valor dessa altura aqui. Então, ou seja, nesse triângulo retângulo eu tenho o valor da hipotenusa e tenho o valor do cateto oposto ao ângulo θ. Então, a forma de relacionar o cateto oposto e a hipotenusa é por meio do seno. Então, eu tenho que o seno de θ, ele é o cateto oposto, que é a minha altura h, dividido pela hipotenusa, que é 4. Se você multiplica cruzado, você tem a seguinte relação, que h é justamente 4 vezes seno de θ. Então, essa minha fórmula aqui, ela pode ficar assim, base vezes o h, 4 vezes seno de θ, dividido por 2. Vamos já substituir a nossa base, a gente sabe quanto que vale a nossa base, não sabe? A nossa base aqui é 4, então vamos substituir ela aqui. E eu substituí o h por 4 vezes seno de θ, por causa que eu desenhei um triângulo retângulo aqui e eu descobri essa relação. Então, o que eu tenho é 4 vezes 4, 16, dividido por 2, 8. Então, a minha área, eu posso olhar ela como uma função. Então, eu vou chamar isso daqui de A de θ. Ou seja, a área é uma função de θ, dada com a seguinte lei de formação, 8 vezes seno de θ. E eu quero saber informações a respeito desse θ. A minha pergunta é, esse θ ele pode assumir qualquer valor aqui? Bom, a resposta é não, porque se você notar, por exemplo, se o seu θ for igual a π, o que acontece com θ igual a π? Significa que a abertura aqui é um ângulo raso, então esse segmento aqui vai estar para cá. E o que vai acontecer? Você tem uma base aqui, a outro lado aqui, e como que eles vão se fechar? Então, eu tenho uma restrição a respeito desse valor de θ. Então, esse valor de θ, o menor valor que ele pode assumir é 0, né? Um valor próximo de 0. Vou tirar o 0, por quê? Por causa que eu quero que esse triângulo exista. Se eu colocar o θ igual a 0, o que acontece? Esse lado aqui vai coincidir com esse lado aqui de baixo. E tem que ser menor do que π, porque no caso, quando ele for igual a π, aí ele deu essa volta, ele é um ângulo raso, aí esse lado aqui, ele fica aqui. Ele fica aqui. Então, esse lado aqui fica aqui. Então, você tem esse lado aqui, e como que eles vão se fechar? Então, você não consegue desenhar um triângulo, tá? Então, por isso que a gente pega e vai restringir esses intervalos aqui. Então, nota que é parecido com a situação que a gente tinha atrás. Você tem uma função, e essa função aqui, ela é definida num intervalo aqui. O domínio dela é esse intervalo aqui. E o que eu sei que pelo teorema do valor extremo, e aqui eu posso tirar a mesma conclusão, mesmo que isso daqui não seja para o intervalo, eu pego e para efeito de conta, eu vou pegar e fechar esse intervalo, só para fazer as minhas contas, tá? Aí eu tenho o seguinte, que pelo teorema do valor extremo, como isso daqui é um intervalo fechado e essa função é contínua, porque a função seno é uma função trigonométrica, e a função trigonométrica é uma função contínua, então eu sei que isso daqui, a função seno é uma função contínua, então eu sei que com certeza tem um maior valor e um menor valor. O que eu estou interessada é só no maior valor. Como eu disse, isso daqui é um intervalo fechado, então eu vou ter que usar um método do intervalo fechado para calcular isso. Primeiro ponto, vamos calcular os valores críticos. Então, como que a gente vai achar esses valores críticos aqui? Então, como que eu vou achar os valores críticos aqui? Nossa, deixa eu ver se eu tenho outra folha aqui. É lógico que eu tinha outra folha. Deixa eu apagar isso daqui. Que aí eu já faço na outra folha. Então, primeiro, vamos achar os nossos valores críticos aqui. Então, a minha função é A vezes θ, quer dizer, Aθ, então a função área é uma função de θ, 8 vezes seno de θ, e o θ está definido nesse intervalo aqui de 0 a π. Novamente, aí aqui é uma das coisas lindas da matemática. Por mais que o problema na prática, na realidade, eu não preciso que
eu não posso ter o caso do θ sendo 0 e o θ sendo π, eu pego e faço eu coloco aqui para fazer as contas, com o objetivo de fazer as contas, eu coloco aqui como intervalo fechado. Então, o problema na vida real, ele é um problema num intervalo aberto. Só que eu preciso fazer as contas, e para fazer as contas, eu sei que essas contas elas são válidas no intervalo fechado, então, para fazer as contas, eu vou assumir esse intervalo fechado aqui, só para fazer as contas, tá? Então, fazendo as contas aqui, primeiro vamos achar os valores críticos aqui. Então, eu vou derivar, e depois de derivar, vou igualar a zero. Então, quem que é o A' de θ? Então, eu vou derivar a função 8 vezes seno de θ aqui. Então, quando eu derivo, o 8 é constante, passo para o lado de fora e vou derivar o seno. A derivada do seno de θ é cosseno de θ. O que eu vou fazer a seguir é igualar essa derivada a zero, para achar esses valores. Então, igualando a zero, eu tenho 8 vezes cosseno de θ é igual a zero, ou seja, cosseno de θ é igual a zero. E eu quero saber para quais valores o cosseno é igual a zero, só que eu tenho que lembrar aqui que eu não estou interessada em todos os valores de θ. Eu estou olhando só para esse pedaço aqui de 0 até π. Se você for pensar no nosso ciclo trigonométrico, eu estou olhando só para a metade superior do nosso ciclo trigonométrico. E nessa metade superior eu tenho o zero aqui, tenho o π aqui e tenho o π sobre 2. O cosseno, ele assume o valor zero justamente nesse π sobre 2. Então, o θ aqui vai ser igual a π sobre 2. Esse valor de θ é o que eu chamo de número crítico. Mas eu estou interessada em achar o valor crítico, ou seja, eu vou pegar esse θ e substituir na minha função para achar o valor dele. Então, eu vou achar quanto que é o A de π sobre 2. A de π sobre 2 é 8 vezes seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes 8, 8. O segundo passo é calcular os valores extremos. Então, nota que tanto para usar o método do intervalo fechado quanto para usar o teorema, eu preciso que seja num intervalo fechado. Então, eu fechei esse intervalo aqui para aspecto da conta mesmo, tá? Então, como que são os valores extremos aqui? Eu vou calcular o A de zero. O A de zero é 8 vezes seno de zero. O seno de zero aqui é zero, então o resultado é zero. E o A de π, o seno de π é zero. 0 vezes 8 é zero. Então, A de zero é igual a zero e A de π é igual a zero. E o terceiro é comparar todos esses resultados que eu achei. Quais são os valores que eu achei? Os valores que eu achei são essas imagens: 8, 0 e 0. Como eu estou interessada no maior valor, qual é o maior valor dentre esses daqui? É o 8. Então, esse 8 aqui, ele é o maior, 8 é o maior valor possível, maior valor global. Novamente, estou usando o termo global porque a minha função, o domínio dela aqui é esse pedaço aqui. Então, 8 é o maior valor possível e é atingido quando θ é igual a π sobre 2. Vamos tentar interpretar esse resultado aqui no nosso problema. Eu estou falando que o paisagista, para ele construir o jardim, para que esse jardim tenha a maior área possível, esse θ precisa ser π sobre 2, ou seja, na realidade, ele precisa construir um triângulo retângulo aqui. O jardim, ele precisa ter a forma de um triângulo retângulo. Então, essa daqui... Então, essa daqui que tem que ser a forma do meu jardim. Então, quando ele for desenhar aqui, esse daqui vale 4, e aqui vale 4, e o ângulo θ tem que ser π sobre 2. Então, para ele pegar e ter um jardim que tenha a forma de um triângulo, que os dois lados tenham o mesmo valor 4, para ele que tenha um jardim com a maior área possível, ele precisa que esse jardim tenha a forma de um triângulo retângulo, e não a forma que foi a que eu coloquei aqui no início.
tá? Bom, com isso a gente encerra a aula e o que eu vou fazer na próxima aula é tentar continuar nessa trilha de valores de máximos e mínimos, só que a gente vai pegar e tentar entender um pouco mais sobre essa questão de valores máximos e mínimos, mas tentar entender isso por meio do comportamento da minha função, tá? Então, o que a gente vai fazer é olhar a minha função e tentar obter, por meio de todas essas coisas que a gente aprendeu na primeira parte do curso de derivadas, tentar ver como que a derivada, saber informações sobre a derivada pode me ajudar a saber informações sobre o gráfico. Então, até a próxima aula.